domingo da Quaresma, nós nos deparamos com esse conjunto da liturgia da palavra, de leituras, que já na primeira leitura é interessante nós constatarmos esse diálogo de Moisés com Deus, que ele aparece na sarça ardente. E ele fala, responde a Moisés, quando Moisés o questiona, o que eu direi? Qual é o seu nome? Para que eu diga para aqueles a que eu vou procurar em teu nome. E a resposta de Deus é: eu sou aquele que sou. Então, Deus é. Ele pleno. É Ele que sustenta toda a existência. Ele é. No nosso caso, nós poderíamos dizer, se alguém nos pergunta, e quem são vocês? Nós estamos. Quem é você? Eu estou. Por que eu estou? Porque nós estamos em uma situação que não somos obrigados a permanecer na situação em que estamos. Quem está no sentido provisório. Pode mudar para melhor ou para pior. O eu sou já é pleno, completo. O eu estou pode mudar. Necessita de um complemento. Necessita de algo que possa transformar aquele estado no outro. Nós estamos pecadores, mas Deus quer que nós sejamos santos. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus é o que é, nós precisamos tomar cuidado para não fazer uma imagem errada de Deus. E que, infelizmente, eu arrisco dizer que a maioria de nós católicos e também os cristãos de uma maneira geral tem uma imagem errada de Deus. Quem Ele é? Este eu sou. E que imagem é essa? Nós vamos recorrer lá para o Evangelho que acabou de ser proclamado. Porque fala da notícia que trouxeram a Jesus dos Galileus que Pilatos tinha matado e misturado seu sangue com sacrifícios. Depois, o próprio Jesus fala daqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. E por que eles estão nesse assunto? Porque na cabeça deles, e ainda hoje na nossa mentalidade, nós achamos que Deus é um Deus que castiga. Deus é um Deus severo. Deus é um Deus que está me policiando, me vigiando, e se eu não estiver agindo direitinho, Ele vai me punir porque eu não estou fazendo as coisas direito. Então nós temos essa visão, que não é a visão de quem é Deus, o eu sou. E essa visão atrapalha a nossa vivência da fé, porque nós vamos vivendo a fé estimulados pelo medo. Eu tenho medo que Deus vai me castigar. Eu procuro a eternidade, o céu, a bem-aventurança, a felicidade eterna, não porque é felicidade eterna e é convívio com Deus, é porque eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo dele me castigar. E é o estímulo errado. Então, nós precisamos começar a perceber que, como Jesus, inclusive, está dizendo aqui, que aquelas pessoas, da notícia que trouxeram para ele a respeito dos galileus que Pilatos mandou matar, e também aqueles 18 que, infelizmente, morreram
quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eles não foram punidos por Deus. Não foi um castigo de Deus. Não é porque Deus é mau, eles pecaram e aquilo aconteceu com eles porque eles eram pecadores. A rigor, todos nós estamos sujeitos a acontecer acidentes, a adoecer. Olha como é que às vezes a gente tem essa visão distorcida. As notícias que às vezes tem aí, infelizmente, de um avião, que aí, infelizmente, o avião cai, as pessoas, claro, morrem. Aí 2 ou 3 passageiros que perderam o avião dizem assim, ai, Deus me salvou. Espera aí. Se Deus me salvou porque eu não peguei o avião, então ele queria que os outros passageiros, 100 e pouco que estavam lá, morressem? Vocês percebem que a gente não está raciocinando direito quando fala isso? Né? E outra coisa, quando a gente diz assim, mas a pessoa está sofrendo, está doente, é porque Deus quis. Deus não é o autor da doença e nem da morte. A doença e a morte é fruto do pecado. E todo o sofrimento que nós temos no mundo é fruto do pecado que atingiu a humanidade, que enfraqueceu a humanidade, e a humanidade enfraquecida erra, falha, se equivoca, comete injustiças, se torna egoísta, individualista, orgulhosa por pecado. Não é porque Deus manda. E se alguém adoece gravemente, infelizmente, é porque também a natureza foi afetada pelo pecado e ela não é perfeita, ela também falha. Então nós precisamos tomar cuidado de como nós estamos compreendendo aquele que é o eu sou. Porque às vezes na nossa cabeça o eu sou é um Deus que está nos vigiando, nos punindo, nos castigando, nos metendo medo, nos ameaçando e também enviando desgraças e calamidades. Será que nós achamos que recentemente houve toda aquela calamidade no Rio Grande do Sul, uma enchente que devastou o estado quase todo? É porque Deus quer? Não. Aquilo aconteceu por uma questão que foge também um pouco do nosso domínio, que é o clima, mas que também envolve a ação humana, que porque não cuida dos gases que causam efeito estufa, do lixo, não cuida de como organizar as cidades também para que a água da chuva escoe, que vai agindo sobre a natureza, uma hora a natureza vai encontrar os seus meios, ou vai ter um tipo de efeito por causa da ação humana que está agindo sobre a natureza. Então, não foi Deus quem mandou a enchente. Se nós promovemos queimadas, se nós poluímos o meio ambiente, muitas vezes aquela enchente é fruto da nossa ação sobre o planeta. E tem tudo a ver com a campanha da fraternidade que nós estamos vivendo dentro da Quaresma. Mas eu ainda gostaria de dizer a vocês que dentro desta meditação sobre o eu sou de Deus, aquilo que ele é, Deus é infinito, claro, não tem como nós colocarmos ele dentro de um conceito, mas ele se revela. Então Deus não é um Deus mau castigador. Aí nós vamos perceber, por exemplo, no Salmo. Qual foi o refrão do Salmo que nós rezamos hoje na liturgia, agora há pouco? O Senhor é bondoso e compassivo.
E qual é o texto que o Salmo nos fala sobre o Senhor, que ele é? Pois ele te perdoa toda a culpa. Olha aí. Ele cura a tua ferida. Da sepultura ele salva a tua vida. Ele te cerca de carinho e compaixão. Nós precisamos compreender que Deus é assim. O Senhor é indulgente, é favorável, diz o Salmo. É paciente, é bondoso e compassivo. Portanto, é preciso que nós melhoremos a nossa relação com Deus, enxergando nele não um castigador cheio de raiva, que está me vigiando, querendo me punir, e todo o mal que às vezes eu sofro na vida, eu acho que é Deus que está me castigando porque eu fiz alguma coisa errada. Isso é teologia da retribuição. Eu faço isso, Deus me dá isso, realiza isso aqui na minha vida porque eu fiz isso aqui. Eu tive uma ação boa, Deus faz uma coisa boa para mim. Eu tive uma ação má, Deus faz uma ação má para mim. Não funciona assim. Portanto, Deus nos perdoa toda a culpa mediante o nosso arrependimento. Deus cura as nossas enfermidades, especialmente a do pecado. Deus, ele salva a nossa vida da sepultura, especialmente a sepultura no sentido de estarmos perdidos, mortos no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele nos dá a vida, nos propõe a vida. Deus te cerca de carinho e compaixão. Ele tem compaixão de nós. Porque se nós compreendemos Deus dessa maneira, a nossa oração muda. A nossa realidade de vivência de fé muda. Nós passamos a viver sob a égide do amor, nos sentindo amados, e isso até facilita a nossa conversão, porque uma conversão que é feita por medo não dura muito, mas uma conversão de quem se sente amado, e eu correspondo a Deus no amor, sem ser o medo, nossa, a mudança é duradoura. E é por isso que nós ainda não somos. Mas se nós estamos num estado para que nós possamos viver um processo de conversão. E por fim, ainda evidenciando que Deus é amor, como diz o saudoso Papa Bento XVI. Diz na primeira leitura o seguinte, no diálogo com Moisés: o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para libertá-los da mão dos egípcios. É um Deus que é amor. É um Deus que é misericórdia. É um Deus que é compaixão. E claro, nós somos chamados a crer dessa maneira e nos relacionarmos com Deus crendo que Ele é isto, e mais ainda, aquilo que nós devemos ser já está expresso naquilo que Deus é e se revela. Ele é amor, Ele é compaixão. Portanto, os frutos que nós devemos dar como videira, lembra do Evangelho? Ele encerra com a parábola. Ele fala dessa vinha, dessa figueira plantada e que não dá figos, mas que Ele nos ama, cuida de nós, cultiva o seu amor na nossa vida, exatamente para quê? Para que nós possamos produzir frutos no amor, frutos de conversão. Então, mas isso só vai acontecer quando eu percebo que Deus me ama, ao invés de me castigar. Quando eu percebo que Deus é misericordioso, ao invés de querer me punir. Quando eu percebo que Deus é perdão,
ao invés de querer simplesmente me condenar por causa do pecado. Quando eu percebo que Deus é amor que me acolhe, ao invés de ser um Deus enfesado, cheio de raiva, que está pronto para me castigar porque eu fiz alguma coisa errada. E o próprio Jesus, em outros trechos do Evangelho, nos lembra, meus irmãos, minhas irmãs. Ele fala, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu vim para aqueles que estão enfermos. Então, não tenhamos medo de Deus e compreendamos que Ele é amor e quer o nosso bem. E à medida que nós nos aproximamos desse amor, os frutos que nós vamos dar, porque deixamos esse amor agir em nós, é amar também. É ser uma figueira que dá frutos no amor, nos nossos relacionamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.